Venho a ti me confessar pra minha alma. Bom estarmos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, termos um tempo junto também, vocês daí, eu daqui. Quero convidar você, por gentileza, para abrir a sua Bíblia aí onde você está. Se você não a tem, vai ser projetado aí para você poder estar lendo comigo a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, no capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 14 até o 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14 até o de número 19. Que diz assim a palavra do Senhor: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da terra da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Vamos orar? Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque estamos de frente à Tua palavra, Deus. Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, que é verdadeira, que tem o poder para nos transformar, que tem o poder de mudar a nossa vida, sobretudo tem o poder de nos salvar, porque é através da pregação, Deus, que nós podemos obter o que o Senhor quer para as nossas vidas, Deus, conhecendo a verdade, e a verdade vos libertará. Abençoe-nos, ó Deus, enquanto meditamos aqui por algum tempo na Tua eficaz palavra, Deus. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Em muitos lugares e por vários exemplos, a Bíblia, ela, de certa forma, ensina a verdadeira eficácia da oração do povo de Deus. Penso que a declaração mais enfática, ela esteja na carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, quando ele vai dizer: Confessai as vossas culpas uns aos outros e sereis sarados, porque a oração feita por um justo, ela pode muito por seus efeitos. Como prova disso, o que Tiago faz? Ele cita o exemplo de Elias quando enfrenta o rei Acabe. Nos dias de Acabe, ele vai dizer: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu a Deus que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E Elias ora outra vez, e o céu desce chuva, e a terra produz o seu fruto. Tiago 17 e 18 nós vamos ler. A oração de Ezequias, registrada no nosso texto básico hoje, ela é um outro exemplo, eu penso e acredito, da verdade, da eficácia que a oração pode trazer sobre o seu povo. Para que nós possamos entender melhor a oração de Ezequias, nos versículos que nós lemos, nós precisamos colocá-la no seu contexto histórico para a gente poder, então,
entender. Segundo o livro dos Reis, nos capítulos 18, 19 e 20, vão registrar eventos que ocorreram durante o reinado de Ezequias, que era o rei de Judá. E Jerusalém estava em apuros, porque Senaqueribe, rei da Assíria, de uma nação inimiga do povo de Deus, tinha entrado num empreendimento mundialmente louco, mundialmente maligno, tentando de todas as formas destruir e subjugar várias nações. E aqui ele tinha acabado de invadir Judá, tomando as suas cidades maiores, as cidades fortificadas, fortalecidas, tinham sido invadidas. E agora Senaqueribe estava na porta, nos portões de Laquis, uma cidade principal não tão longe de Jerusalém. E é de Laquis que Senaqueribe envia o seu emissário, Rabsaque, para ameaçar Jerusalém, para que o povo de Deus blasfemasse o seu nome e que rejeitasse, portanto, a liderança de Ezequias e entregasse-se ao povo assírio. Então, com esse pano de fundo, Ezequias faz uma oração eficaz e a gente precisa aprender com a oração de Ezequias nesse momento. Primeira coisa que nós percebemos, a primeira faceta que Ezequias mostra de sua oração, aprendendo com quem ora, nós logo com Ezequias precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Ezequias, depois que ele lê, olha só o versículo 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, o que é que ele faz? Ezequias vai para o templo e abre a carta diante de Deus. Não somente a carta, mas também o seu coração. Ezequias prostra-se com o rosto, tocando ao chão, e ali faz uma oração valorosa, uma oração verdadeira, uma oração fervorosa, não levando em conta que ele era um rei, não levando em conta que ele possuía certa sabedoria, ele não se firma no fato de ele ser um rei renomado, de inteligência e um grande estrategista, porque já havia vencido inúmeras batalhas. Aprender a orar quando há uma emergência ou quando alguma coisa está nos amedrontando requer muita disciplina nossa, porque em vez de orar, a tendência é que nós nos torturemos através da ansiedade, através da preocupação, nós pensamos apenas em como nos livrar da dificuldade. Muitas vezes o inimigo das nossas almas, o tinhoso, o maligno, ele nos engana com a tentação ou com a ideia de trazer o sofrimento a ponto de nos perturbar e de nós fazermos a seguinte pergunta: será que eu fiz algo contra o Senhor, meu Deus? E imediatamente nós vamos atrair para nós uma certa perturbação em relação à dificuldade que nos consome. E nesse sentido, quando a preocupação, quando ela invade, quando ela me sucumbe, nós percebemos que seremos então afastados da vida de oração. A preocupação, ela nos deixa confusos, ela nos leva para um lado não muito espiritual. Quando nós fixamos os nossos pés em nossas dificuldades, nós vamos, logicamente, consequentemente, orar menos. Quando finalmente nós entendemos que para a resolução das nossas dificuldades, das nossas mazelas, nós precisamos orar, e no momento em que estivermos amedrontados, quando nós nos posicionamos no melhor lugar que nós devemos estar, que é aos pés de Jesus, ali a oração, ela certamente
será o melhor remédio para as nossas vidas, porque ela sempre funciona e ela nunca falha. Basta que façamos uso dela. O rei Ezequias, no versículo de número 16, ele pediu a Deus, quero ler com você o versículo 16, que vai dizer, olha a oração, olha quão profunda é a oração de Ezequias. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. O rei sabia que não possuía outra saída, que ele não tinha um escape, não existia uma válvula de escape para que ele então pudesse seguir. Diante de tamanha pequenez de sua alma, ele percebeu que ele era frágil e recorre a Deus, ao Todo-Poderoso. E o que faríamos aqui com o rei Ezequias foi a notícia de que Senaqueribe estava procurando destruí-lo, afrontar o rei. A notícia para ele foi essa. Mas e a nossa, quando possivelmente nós recebemos um resultado positivo de uma biópsia, quando o emprego não sai, quando os negócios não vão bem, quando há uma confissão de infidelidade do cônjuge, o que fazer com a notícia da morte de um ente querido? Momentos como estes citados aqui exigem muita sabedoria, muito acerto e muita calma. Existe, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, um modelo que pode ser seguido para a garantia de bom êxito na vida. Trata-se de uma atitude do rei Ezequias ao receber a carta de Senaqueribe. Como eu já disse, a carta tinha o propósito de amedrontá-lo, de minar qualquer esperança de salvação do rei. No entanto, o que Ezequias fez é aquilo que Paulo ensina na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Essa é a base, portanto, para a sustentação. Este é o início de qualquer reação diante de uma dificuldade. O primeiro passo acertado, embora não único, seja esse. Foi assim com Ana também. Ela estendeu a carta perante ao Senhor, isto é, ela expôs a sua dificuldade, a sua miséria, o seu fracasso, quando ela vai dizer, olha, eu sou estéril, eu quero um filho, a rival me irrita, o marido não me entende, não aguento mais, acho que vou enlouquecer. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, dos versículos de 9 ao 18, você vai perceber a história de Ana. Então, Ezequias não fecha a carta, ele não rasga. Quando a carta chega às suas mãos, o que ele faz? Ele a lê, mas ele também a apresenta perante ao Senhor. E eu concluo essa primeira parte dizendo que precisamos reconhecer quem somos, como Ezequias fez, reconhecendo tal qual era a sua fragilidade, e só assim nós daremos o devido valor à vida de oração. Enquanto eu me sentir forte, enquanto eu gloriar na minha força, no meu orgulho, eu não vou seguir para o quarto de oração, porque eu vou seguir baseado naquilo que eu sei, naquilo que eu posso fazer. Nós não devemos procurar a Deus depois de já tentarmos várias maneiras. Nós precisamos ir até Ele de imediato. Chega a dificuldade, nós vamos a Ele no momento exato, não depois. Não deixe para adiante. Quem ora mais mostra que confia
muito em Deus. Quem ora pouco mostra que confia muito em si mesmo. Repito para você gravar. Quem ora mais mostra que confia muito em Deus. Quem ora pouco mostra que confia muito em si mesmo. Que Deus nos ajude quando precisamos aprender a orar com quem ora. Com Ezequias, nós aprendemos que precisamos reconhecer a nossa fragilidade, mas também precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Ezequias, ele ora a Jeová. Você vai notar que dos versos 16 até os versos 19, na verdade o 15, está a oração de Ezequias. E nós vamos observar que o nome de Jeová, que é usado aqui na nossa versão, possivelmente na sua também, de Senhor, é usado 5 vezes, servindo para enfatizar, para ressaltar que é a Jeová que Deus ora. Mas quem é o Deus Jeová? É aquele que é o que é. Eu sou o que eu sou, o que indica que Deus é autossuficiente, que Ele é completo e perfeito em si mesmo, que Ele é o Deus eterno, cujos dias não têm princípio e cujos anos também não possuem fim. Como o Deus autossuficiente, Ele é eterno, Ele é imutável em si mesmo, aquele em quem não há sombra de dúvida e nem de variação. Ele não pode errar. Ele é o Deus imutável em relação à sua revelação com o seu povo, de acordo com o ensino de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que vai dizer o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. As verdades aqui implícitas no nome de Jeová, o Senhor, são o firme fundamento da oração de Ezequias, do rei. Ele ora porque ele reconhece a sua fragilidade, mas ele ora também porque ele reconhece a grandeza do Deus a quem ele serve. Um Deus poderoso que é fiel e que estabeleceu um pacto com o povo de Israel. Ezequias reconhece e confessa que porque o Senhor, o Jeová, é imutável e não pode negar a si mesmo, ele não pode negar o seu pacto com o seu povo, pois ele é o Deus de Israel. Olha o versículo 15. Ó Senhor, Deus de Israel, estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, todos os poderes da criação, todos os exércitos dos homens. Também podemos dizer que as multidões de todos os anjos estão, todos eles sujeitos a Deus. Ele somente é o Todo-Poderoso, Ele reina sobre todos. Senaqueribe pode exaltar e Rabsaque pode blasfemar contra Jeová, alegando que ele é apenas um Deus entre muitos deuses e que é incapaz de livrar o povo de Judá das mãos da Assíria. Mas Ezequias conhece a verdade. Você conhece a verdade? As dificuldades, elas podem e irão bater à sua porta, mas assim quando elas chegarem, assim como Ezequias, você saberá dizer o quão poderoso é o seu Deus, em quem você confia, em quem você deposita toda a sua esperança. Ele sabe que seu Deus é o Jeová, é o Senhor, o Deus dos exércitos. É Jeová em quem há toda misericórdia, em Jeová a quem há todo poder. A Jeová, o Rei, ele traz o seu pedido. Olha o que diz no versículo de número 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra
saibam que só tu és o Senhor. Esse simples pedido denuncia o quanto Ezequias confiava no poder de Deus. Ele não apelou, portanto, para o povo, ele não apelou, portanto, para o seu conhecimento, mas sim para o Senhor. Você tem confiado em Deus? Qual é a sua visão de Deus? Ezequias tinha uma visão muito clara, muito bonita do Senhor, muito verdadeira. Ele entrou com convicção na vida de oração, no momento de oração ali em Deus. Você é alguém como Ezequias que faz bom uso, que usa de maneira diária o quarto secreto, onde você ora, onde você ali reconhece a sua fragilidade, onde também você reconhece a grandeza do Senhor Todo-Poderoso. Você é alguém que ora, você precisa aprender a orar, como o apóstolo Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como nos é devido, mas nós podemos e devemos aprender a orar como as Escrituras, como vários personagens que a Bíblia vem a nos mostrar e nos ensinar. Para concluir, a oração de Ezequias, ela vale muito, porque Deus ouve a sua oração e concede o seu pedido. Ele envia o anjo de Jeová, do Senhor, aonde? Ao campo dos assírios para matá-los. Ali morre mais de 85 mil deles em uma única noite. Viu? Todo projeto que a Síria tinha tramado contra o povo de Israel foi por água abaixo aqui. E mediante essa libertação maravilhosa, os assírios foram dizimados. E o que acontece com Senaqueribe? Ele volta para Nínive e Jerusalém é salva. Jerusalém fica tranquila. Novamente quero ler os versículos de número 36 e 37 do capítulo 19, que vai dizer o seguinte: retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seus deuses, Adramaleque e Sarazer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat e Esar-Adom. Seu filho reinou em seu lugar. Deus está longe, certamente, da oração do ímpio. É uma verdade, mas Ele está bem perto da oração do justo. A oração do justo, ela é eficaz e, sendo verdadeira, ela vale muito. Não dá para a gente citar o nosso melhor e exemplo de oração, que é o Senhor Jesus Cristo, porque é por meio dele, conforme o autor aos Hebreus vai dizer, por meio de Jesus, pelo novo sangue, o sangue da nova aliança, é que nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar santíssimo. No Antigo Testamento, no Santo dos Santos, lugar santíssimo, quem poderia ir era somente o sacerdote uma vez ao ano. Agora, com a morte e ressurreição de Jesus, com o derramamento do seu sangue em favor dos salvos, dos justos, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós não precisamos do sacerdote, nós não precisamos do padre, nós não precisamos do pastor, nós não precisamos do presbítero para fazer orações imprecatórias por nós, para suplicar por nós. Você pode orar por si mesmo, pelas suas lutas, você pode dobrar não somente os seus joelhos, mas a sua alma, o seu coração, e ali se derramar diante do Senhor. Mostra a Ele a sua luta, a sua dificuldade. Ele sabe tudo,
mas Ele quer ouvir da sua boca. Vamos orar? Pai, nós, enquanto falamos de oração, ficamos constrangidos, porque na prática nós sabemos quase tudo de oração. Temos Bíblia da mulher que ora, do homem que ora, temos livros que ensinam a fazermos a oração perfeita. No entanto, quando é a hora de praticarmos a oração, somos anões, somos meninos ainda, pequenos, em relação à vida de oração, Pai. Que o Senhor encontre em nós pessoas orantes, homens e mulheres que investem horas no dia. Por que não? Orar durante 1 a 2 horas, como Martinho Lutero disse certa vez que ele não estava pronto para o seu dia sem que ele começasse orando pelo menos 3 horas na manhã, na madrugada. Que assim seja conosco, Senhor, que tenhamos amor pela oração, porque é somente através dela nós podemos desnudar a nossa alma, nós podemos então desnudar o nosso coração, Deus, esmiuçar a nossa vida e entendermos quem nós somos, porque somente quando entendermos quem nós somos, nós poderemos enxergar o quão pequenos somos e o quão grande Deus é. Ajude-nos, ó Deus, fortaleça a mim e aos irmãos que me assistem, para que sejamos melhores servos do Senhor no que tange a nossa vida de oração, Pai. No nome de Jesus, amém.